Olá pessoal, estamos então começando a nossa segunda aula referente à formalização do empreendimento. Você já deve ter visto nas aulas anteriores os vários módulos em relação à economia solidária. Agora nós vamos entrar na parte, digamos assim, mais burocrática do processo, que é como realizar esse procedimento. A Constituição Federal de 88 estabelece no artigo 5º que as associações e as cooperativas, elas independem da autorização do Estado para funcionar, ou seja, a autonomia da sociedade civil ela está garantida, está respeitada pela Constituição Federal. As associações civis, obrigatoriamente, elas não têm fins econômicos e não têm fins lucrativos. Isso também não significa dizer que o processo da economia solidária não envolva atividade econômica. O que está sendo colocado na legislação é que a lógica não é a lógica do lucro, não visa a exploração, não visa a lucratividade, e sim visa o desenvolvimento do grupo, o desenvolvimento da própria sociedade civil. Ela é regulada pelo artigo 44, inciso 1º do Código Civil e também no artigo 53 a 61, e algumas leis específicas. As cooperativas, elas são sociedades civis e comerciais e na mesma lógica das associações, elas não têm objetivo de lucro, em que pese as cooperativas envolverem a atividade de venda de produtos, venda de serviços, mas o seu objetivo finalístico não é obtenção de lucro, não é obtenção da lucratividade. Temos também, do ponto de vista específico das associações, duas legislações que tratam especificamente das OCIPs e das OSCs. O que serão as OCIPs? São organizações de sociedade civil de interesse público, reguladas por uma lei da década de 90, que foi instrumentalizada na época da reformulação do Estado pelo, governo Fernando Henrique Cardoso, que visava transferir para a sociedade boa parte dos direitos conquistados em 88. Então, na realidade, as OCIPs, Organizações de Sociedade Civil, e nós temos agora uma nova legislação, que é a Lei 13.019 de 2014, que estabelece as OCs, que são as Organizações da Sociedade Civil, que visam, é o novo marco jurídico que está regulando as ONGs, ou seja, aquele universo das ONGs está sendo regulado, portanto, pela essa nova legislação. E ela regula a parceria, a fomentação e a colaboração do Estado com a sociedade civil. E essa parceria, essa colaboração é de fomento principalmente de áreas-chave: democracia, saúde, assistência social, cultura, desenvolvimento. Tá? E principalmente a gente tem o que aqui, que casa bem no processo da economia solidária, que é a construção da cidadania, solidariedade, a cooperação, respeito à diversidade e construção de valores da inclusão social e produtiva e demais valores estabelecidos no artigo 5º da respectiva legislação. O Estatuto Social das Associações, elas devem conter obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a denominação, os fins e a sede da associação, ou seja, o local onde essa associação está consolidada. Os requisitos para admissão, a demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alterar o estatuto e para sua dissolução, bem como toda a forma de administração e aprovação das respectivas contas. E aqui cabe uma observação importante, que somente a Assembleia Geral poderá destituir os administradores e alterar o estatuto. Essas duas situações não podem serem colocadas de formas diferentes no Estatuto. Somente a Assembleia tem esses poderes para destituir os administradores e alterar o Estatuto. Ao formalizar um grupo da economia solidária, nós temos que analisar principalmente alguns pontos principais para saber se vamos optar por uma forma jurídica ou por outra forma jurídica.
Temos que ter em mente os objetivos do nosso grupo, o contingente mínimo da economia, do nosso grupo da economia solidária, as etapas administrativas e cartoriais, conforme uma escolha de entre uma associação ou de uma cooperativa, vão ter episódios administrativos diferenciados, os conteúdos obrigatórios dos estatutos sociais, a destinação de eventual resultado financeiro, as formas da contabilidade, a dissolução e liquidação e, por fim, a destinação do patrimônio em caso de dissolução. Portanto, fazendo um quadro comparativo, os objetivos das associações é desenvolver atividade de interesse mútuo, social e coletivo. Em relação às cooperativas, nós vamos ter o quê? Prestar serviço de interesse econômico e social aos cooperados, viabilizando e desenvolvimento da atividade produtiva. Em relação às associações, nós temos que ter no mínimo 3 pessoas físicas. E já em relação às cooperativas, no mínimo 20. E esse número 20 é obrigatório, ou seja, não existe nenhuma cooperativa com menos de 20 integrantes. Em relação ao roteiro simplificado para a Constituição, primeiro temos que definir o grupo da associação, definir os objetivos concretos, elaboração do Estatuto Social, a realização da Assembleia Constituinte do grupo, a eleição dos dirigentes, registrar o Estatuto Social e a ata da Constituição junto ao cartório de pessoas jurídicas e, após esse processo, solicitar a inscrição na Receita Federal para obter o CNPJ e depois os demais registros cartoriais. Em relação às cooperativas, o que a gente vai ter? Além de ter todas as etapas referentes à associação, nós vamos ter o quê? Que envolver a inscrição na Receita Estadual, o alvará de licença e funcionamento nos órgãos setoriais do cooperativismo, outros registros das atividades econômicas e, por fim, então, abertura da conta bancária. O conteúdo obrigatório dos estatutos sociais. Em relação às associações, temos que ter nome da associação, sede, domicílio, as finalidades e objetivos concretos, tempo de duração, se os associados, as responsabilidades dos associados, como serão modificados os estatutos e como será dissolvida essa entidade. Em relação às cooperativas, nome, tipo de entidade, sede, foro, área da atuação econômica, se vai ser serviço, se vai ser bem, os objetivos sociais, econômicos e técnicos, forma e critérios da entrada e saída dos cooperados, responsabilidade limitada ou ilimitada. O que significa isso? Significa se o cooperado vai responder até o limite de sua cota ou o limite de todas as cotas referentes à cooperativa. A distribuição e devolução do capital social, órgãos de direção, responsabilidade de cada cargo, processo de eleição e prazo de mandatos dos dirigentes e conselheiros, convocação e funcionamento da Assembleia Geral, forma de distribuição das sobras e rateio dos prejuízos. Importante aqui, pessoal, nesse ponto é o seguinte: as associações elas não podem distribuir dividendos, não podem dividir nenhum eventual resultado financeiro. Tudo tem que ser redistribuído para a finalidade e objetivo da associação. Já as cooperativas permitem essa possibilidade de distribuição de dividendos, respeitado os 10% mínimo para o contingente de um capital e depois mais 5% para um outro fundo. Depois a gente vai ver. Então, a destinação do eventual que a gente estava dizendo, destinação de eventual resultado financeiro, não há como fazer essa distribuição nas associações e em relação às cooperativas, teria que ter a reserva mínima do fundo de 10% e depois os 5% para um fundo público, que é Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que tem que ser distribuído obrigatoriamente. Portanto, as demais sobras podem ser destinadas a outros fundos de capitalização e aos próprios cooperados. A contabilidade das associações ela é simplificada e objetiva, de forma muito mais facilitada. E aqui cabe uma observação. Das cooperativas, quem for optar por montar a forma jurídica de uma cooperativa, essa contabilidade ela é específica,
complexa e tem que ter uma exigência legal muito maior e redobrada em relação às associações. Referente à dissolução e liquidação, a dissolução é definida pela Assembleia Geral em relação às associações e ela pode ocorrer também por intervenção judicial, realizada por representante do Ministério Público. Em relação às cooperativas, a dissolução é definida pela Assembleia Geral e também poderá ocorrer um processo de liquidação judicial e, nesse caso, então, o Poder Judiciário ele nomeará um liquidante. A destinação do patrimônio será realizado em relação às associações para outras entidades de mesmo fim, tá? E em relação às cooperativas, após os bens remanescentes, após arcar com todas as dívidas trabalhistas e eventuais dívidas referentes ao fisco e ao Estado e fornecedores, poderão ser destinadas a outras cooperativas. Bom, então encerrando, pessoal, esse é um tema muito, digamos assim, de forma muito complexa, mais técnico. Caso vocês queiram aprofundar o tema, eu tenho o meu e-mail que está à disposição de vocês, podem entrar em contato que eu respondo, e também as legislações no site do planalto.gov.br, e quem quiser saber mais diferenças e apropriações de maiores informações também poderá consultar aquele site www.cooperi.com.br para saber então as diferenças entre associações e cooperativas. Bom, espero ter auxiliado vocês e qualquer coisa a gente se encontra por aí através do nosso e-mail. Um abraço, tchau.